Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar trabalhando com os músculos do antebraço, dos quais a gente iniciou e é, como são muitos músculos, né? A gente não conseguiu terminar no primeiro vídeo. Então vamos ver se a gente consegue. O primeiro então que a gente vai ver hoje é o extensor dos dedos. O termo extensor dos dedos pode referir-se tanto à musculatura anatômica do antebraço responsável por abrir a mão, quanto aos acessórios ortopédicos. Ok. Então, Senhor Deus, tem de piedade de nós. O músculo extensor dos dedos, localizado na parte posterior do antebraço, é o principal responsável por esticar o punho e os dedos. É fundamental para atividades que exigem a abertura da mão e o movimento dos dedos de forma precisa. Hum, hum. O próximo músculo, então, que a gente vai falar é o extensor do dedo mínimo.
O músculo extensor do dedo mínimo é o músculo superficial do compartimento posterior do antebraço. Sua principal função é estender o quinto dedo mínimo, permitindo movimentos isolados ou auxiliando na extensão geral do punho e da mão. Detalhes anatômicos. Origem. Origina-se no epicôndilo lateral do húmero, tendão extensor comum. Inserção. Seu tendão unicial do músculo extensor dos dedos e insere-se na aponeurose dorsal do quinto dedo. Inervação. É inervado pelo nervo radial. E vascularização. Suprido pela artéria interóssea posterior. Funções principais. Estende o quinto dedo na articulação metacarpofalângica e interfalângica. Auxilia na adução e afastamento do dedo mínimo e contribui secundariamente para a extensão do punho. Senhor, tende piedade de nós. Próximo dedo o próximo músculo é o extensor unar do carpo. Unar. O extensor unar do carpo é o músculo localizado na parte posterior do antebraço
Ele atua diretamente na extensão do punho e no desvio ulnar. Inclinação da mão em direção ao dedo mínimo. Lesões ou inflamações na área são frequentes devido a movimentos repetitivos. Localização e anatomia. Origem epicôndilo lateral do húmero, parte externa do cotovelo e diáfise da una. Inserção base do quinto metacarpo, nervo radial, o nervo de principais funções: extensão da mão, levanta a mão para trás na articulação do punho, desvio ulnar, adução, move o punho lateralmente para o lado do dedo mínimo. Estabilização, evita que o punho ceda durante movimentos de preensão e torção, como girar uma chave. Problemas comuns: tendinite, tenossinovite, inflamação ou degeneração do tendão, muito comum em esportistas como tenistas ou pessoas que realizam esforços manuais repetitivos. Instabilidade ou subluxação ocorre quando o tendão escapa de sua bainha estabilizadora. Sintomas clássicos: dor, inchaço ou estalos na região externa ulnar do punho. Senhor, tende piedade de nós. Supinador. O termo supinador refere-se principalmente ao músculo supinador do antebraço. Ele é o principal responsável pelo movimento de rotação que vira a palma da mão para cima. O termo também é usado na biomecânica da pisada para descrever o apoio do pé pelo lado de fora. Localização: é um músculo profundo localizado na parte de trás, compartimento posterior
do antebraço envolvendo o osso radial, o osso rádio. Função: sua ação principal é a supinação, girar o antebraço para que a palma da mão fique voltada para cima ou para frente. Curiosidade: quando o cotovelo está estendido, ele é o motor primário desse movimento, mas com o cotovelo dobrado, o famoso músculo bíceps braquial também age fortemente como supinador. Problema clínico: a síndrome do supinador ou síndrome do nervo interósseo posterior ocorre quando o nervo que passa por dentro desse músculo é comprimido, causando dor no antebraço e fraqueza para esticar os dedos. Abdutor longo do polegar. Senhor, tende piedade de nós. Então, esse é o abdutor longo do polegar. O abdutor longo do polegar é um músculo profundo do antebraço responsável por afastar o polegar da mão, abdução, e mover a mão para o lado do rádio. O seu tendão forma, juntamente com o extensor curto do polegar, a famosa tabaqueira anatômica na base do polegar. Origem: face posterior da una e do rádio, além da membrana interóssea. Inserção: base do primeiro osso metacarpal,
Ação, abdução do polegar e desvio radial da mão. Inervação, nervo radial, raízes C7 e C8. A condição clínica comum em relação a esse músculo os tendões deste músculo passam por um pequeno túnel, o primeiro compartimento extensor do punho. A inflamação ou atrito excessivo nesta área é a principal causa de tendinite de Kerrvine, que causa dor aguda na base do polegar ao segurar objetos ou torcer panos. Senhor Deus, tenha piedade de nós. Obrigado. O músculo extensor longo do polegar é um músculo profundo do antebraço, responsável por esticar a falange distal do polegar. Ele desempenha um papel fundamental na motricidade fina e na apreensão das mãos. Origem: terço médio da face posterior da ulna e membrana interóssea adjacente. Inserção: base da falange distal do polegar. Ação principal: extensão da articulação interfalangiana do polegar. Também auxilia na extensão e adução, afastamento lateral do polegar. Inervação, nervo radial, através do nervo interósseo posterior. E vascularização, artéria interóssea posterior. Condições e lesões comuns: tubérculo de Lister. O tendão desse músculo passa por uma espécie de polia óssea no rádio. O tubérculo de Lister, que redireciona sua força. O atrito constante nessa área pode causar inflamação, condição conhecida como tenossinovite do terceiro compartimento extensor. Ruptura espontânea. Devido à sua localização e atrito, o tendão está sujeito a rupturas, sendo muito associado a quadros de artrite reumatoide. Diferença anatômica: não deve ser confundido com o extensor curto do polegar.
que compõem a tabaqueria anatômica e atua junto com o abdutor longo do polegar. Como são muitos músculos, né? É muito fácil confundir. Muitos músculos semelhantes. Hum. Senhor Deus, tem de piedade de nós. O músculo extensor do indicador ou extensor próprio do índice é um músculo longo e estreito localizado na parte profunda do antebraço
Ele permite a extensão independente do dedo indicador e auxilia na extensão do punho. Funções principais. Extensão isolada, estende o dedo indicador nas articulações metacarpofalângica e interfalângica sem depender dos outros dedos. Auxiliar ajuda na extensão do punho e da mão. Localização e anatomia. Origem: metade distal da face posterior da una e membrana interóssea. Inserção aponeurose dorsal do dedo indicador junto aos tendões do extensor dos dedos. Inervação nervo interósseo posterior, ramo do nervo radial. Acesso e uso clínico. Palpação. Pode ser sentido profundamente na parte inferior do antebraço ao estender o dedo indicador. Transposição de tendão. Devido à sua capacidade independente, o tendão desse músculo é frequentemente usado por cirurgiões em procedimento de transferência para reparar rupturas do tendão extensor do polegar. Algumas coisas interessantes então, né? O que não é nem um pouco interessante é o computador com essa dinâmica de um dia travar, um dia não travar, travar uma hora não travar, né? Fica sendo uma medida de socorro para Deus mesmo, para ter gerar algum impulso suficiente, né? Quando a gente fala, tente piedade de nós, Senhor, a gente desencadeia um impulso nervoso com as energias que estão travando nesse momento, para que elas sejam livres em nome do Criador, que é o mais forte coordenador dos impulsos nervosos que nos acometem nesses processos de dependência que gerenciam muito nossa emoção, porque nós nos coligamos a esse tipo de aparelho, né? A dependência de um aparelho funcionar, da eletricidade, relacionar com a placa e fluir, né? O fluir é uma necessidade emocional, porque gera para nós um fundamento harmônico, né? Essa harmonia, o hormônio que opera ela, né, em relação aos terminais colinérgicos, admitem como uma graça de Deus. É assim que a gente se escreve na vida, né? A gente considera tudo a graça de Deus. Então, quando o computador ele funciona bem, é graças a Deus, entende?
Quando eu peço no meio do vídeo várias vezes, tende piedade de mim, Deus, é porque alguma coisa não está é, me apoiando nesse momento. E eu peço a Deus que eleve essas coisas para que possa me apoiar, porque eu preciso disso, né? Eu preciso de estudar, de aprender, né? De exercitar-me, né? Então é isso. É, Então espero que tenham entendido, né? Desculpe qualquer coisa. No próximo vídeo, então, a gente vai continuar aprendendo é, nos apresentando aos músculos. E aí, o próximo grupo é o grupo dos músculos das mãos, né? Das mãos. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!